Bom dia. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia a você que está em casa, também participando desse culto ao Senhor, participando desse momento em que nós levantamos a nossa voz em adoração, nós fazemos o nosso papel de templo, adorando a esse Deus. Depois de um período meu de quarentena também, estou de volta aqui fisicamente, foi um atrás do outro, por questões de cuidado também, a gente teve que ficar, minha esposa também deu positivo para a Covid, mas está tudo bem, recuperado, passou o prazo, eu ainda dou um prazo a mais para deixar o pessoal mais aflito em casa, eu falo, não, vamos esperar mais alguns dias para ter certeza que está tudo bem. Numa pesquisa, numa determinada pesquisa, uma de muitas pesquisas, 24% dos consumidores se declararam conscientes. Será que nós temos dificuldades com prioridade? Quem já se viu tendo dificuldade com prioridade? Quem nunca? E quem se vê constantemente com dificuldade nas prioridades, e não só com as prioridades, porque, de fato, exigem de nós avaliação, exigem de nós que nós venhamos a estar pensando, arrazoando sobre aquilo. Nós precisamos tirar conclusões e pensar estressa um pouco, sim ou não? Pensar estressa. É trabalhoso você chegar a conclusões, tanto que tem um momento que a gente fala assim, né? Deixa, vai logo isso aí que eu não quero nem ver isso aí agora. A prioridade é essa mesmo, vamos seguir. Mas 24% nessa pesquisa se declararam conscientes, né? E aqueles que tinham consciência da inconsciência. Olha, não é a Dilma que está falando, não. Mas a consciência da inconsciência. Ou seja, que eu não sou consciente. Eu faço as coisas sem consciência. E aqueles que pensam estar conscientes, que também não estão conscientes. Porque esses 24% são aqueles que dizem, eu sei as minhas prioridades, estou fazendo aquilo que é necessário. Eu faço exatamente aquilo que é prioritário para a minha vida e estou resolvendo aquilo que precisa ser resolvido. Ou eu estou resolvendo aquilo que pode ser resolvido, por isso essa é a minha prioridade. Quem nunca se viu nesses dilemas? Também no dilema daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero. Não que, vamos pensar assim, quando a gente compra algo, Alfredo, você compra tudo o que você precisa? Não. Eu compro coisas supérfluas também. A questão é como que isso está balanceado na sua vida. Algumas coisas você compra por desejo, mas eu estou comprando coisas por desejo e deixando a minha casa em ruínas, ou determinadas áreas em ruínas, ou determinadas coisas em ruínas, eu estou no vermelho, o credor está na minha porta, estou enrolado em dívidas, pessoas estão me cobrando, estou dando um exemplo, eu tenho pendências. Essa água é minha? É? Outra? Não, se vê... Ok, só para confirmar. Então, a prioridade, para nós, ela exige esforço, e esforço que às vezes a gente nem quer. Quando a gente fala de estudar a Bíblia, ou de estudar algo, desgasta a gente. Qualquer coisa que a gente faz que exige de nós assim, um pensamento, parar, desgasta, tanto que nós precisamos estar bem para poder tomar algumas decisões, né? Principalmente quando as decisões são importantes. Eu preciso estar bem, eu preciso estar com condições para poder pensar, sim ou não? Para poder raciocinar. Eu não posso estar cansado, eu não posso estar desanimado.
tomar decisões em meio a desânimo, em meio à raiva. O consumismo significa fazer compras em excesso. O ponto para mim aqui são as dificuldades em priorizar. E aqui fala sobre a questão de fazer compras em excesso. Essa expressão é usada para identificar o comportamento ou tendência. Obrigado. Agora eu sei que é minha. O comportamento ou tendência de uma pessoa em exagerar nos hábitos de consumo ou em fazer compras por impulso. Eu sei que às vezes nós temos que tomar decisões, tá? Mas tem vezes que fala assim, mas você tem que comprar isso logo. Eu não consigo comprar aquilo ali. Quando é algo que eu não estudei. Eu tenho dificuldade para comprar coisas que eu não estudei, que eu não já estava olhando. Às vezes, eu falo assim, eu vou comprar, né? O Beto já me viu comprando bastante coisa, mas eu estou olhando um tempão. Aí eu mando no WhatsApp e eu estou estudando aquilo ali. Aí eu começo a pensar as variáveis, eu coloco assim, o que eu quero com isso aqui, o que vai fazer. Então, nem tudo que a gente compra, óbvio, a gente poderia deixar de lado? Poderia. Pense só na sua TV. Você compra uma TV, mas você necessita da TV? Não. Você pode até falar, eu necessito sim porque eu quero ver TV, eu quero ter entretenimento, mas necessidade não é. Entre uma TV e pagar a sua conta de energia, o que é necessário e importante ali? Ele não quer dizer que você não possa ter a TV, mas é possível que numa determinada situação, naquele momento você não pode ter, não é o momento. Você não pode comprar aquilo ali. Já teve momentos na minha vida que a minha geladeira era uma geladeira emprestada e não funcionava o refrigerador. E eu tinha que ver o que era mais importante, a máquina de lavar ou a geladeira, e eu queria ter um DVD. Sabia que é isso que eu queria ter em casa? Era um DVD. E eu não comprei o DVD. Eu levei 1 ano para poder ter dinheiro para comprar um DVD. Um DVD. Parece fácil, né? Mas era difícil. Era difícil para mim. Eu não tinha como comprar aquele DVD, então não era a hora. Porque o DVD até era algo até bom, porque eu queria ter um entretenimento. E os meus entretenimentos ainda são... não estou querendo santificar o DVD, mas eu gosto de ver filmes bíblicos, porque eu visualizo e aprendo mais. Eu gosto de ver filmes bíblicos, é o que eu gosto. Vejo outros filmes, mas na verdade eu não estou vendo filme. Eu não quero nem ver filme, a verdade é essa. O filme fica passando ali para eu poder esvaziar minha mente e poder descansar, dormir, porque tanto que eu não me interesso por nada assim, vai ter isso. Eu só quero ver ali, aquilo está passando ali e está tendo os acontecimentos, eu não quero nem pensar no filme. A verdade é, se for um filme que pensa, eu nem quero. Tem gente que pensa que eu gosto de filme de ficar pensando, eu nem quero, porque eu não quero pensar no filme. Aí tem, o Alfredo gosta de filme, já falaram isso para mim, esse filme aqui é bom porque é um filme que é inteligente, não sei o que. Eu falei, não quero esse filme. Não adianta me indicar, porque ele vai consumir a minha mente, vai consumir o meu tempo e eu não estou interessado. Não estou falando que seja ruim. É pessoal, isso é uma escolha, não estou dizendo que é bom ou ruim, só estou fazendo um comentário daquilo que eu prefiro. Também, além do consumismo, eu posso dar uma outra situação que a gente às vezes tem dificuldade de dar prioridade. A síndrome da estafa profissional, conhecida como burnout. A síndrome da estafa profissional foi descrita em 1974, uma doença psicológica caracterizada por um sentimento de fracasso, exaustão emocional, redução da realização pessoal e insensibilidade do indivíduo em relação ao seu trabalho e todos aqueles envolvidos no exercício de sua profissão. Alguns sintomas como esgotamento físico, emocional, alterações no sono. Sono eu tenho.
Fiz exames esses dias, vou saber como é que está a apneia, né, que há muito tempo que eu não trato. E você repara que você não dorme, porque você tem os despertares e você não consegue descansar. E você sente sonolência durante o dia, entre várias doenças que podem vir a você ter, irritações, enfim, e doenças mesmo, como hipertensão, entre outras. Você pode ter até um ataque cardíaco na hora que estiver dormindo, né? Você para de respirar. Dizem, eu nunca me vi, né? Óbvio, só se me filmar, que você parece estar morto. Né? Você fica alguns minutos assim, parece estar morto. Então, mas alterações no sono, má alimentação, memória comprometida, agressividade, queda na produtividade, falta de paciência. Quem tem falta de paciência? Dores no corpo, desânimo, palpitações e baixa imunidade. O indivíduo, qual é a realização? Aí tem que ser escutado, tem que se conversar. O indivíduo compra, viaja, consome. A pessoa faz uma determinada coisa que não necessariamente ela não seja importante, porque trabalhar é importante, por exemplo, né? Mas deveria estar cuidando de outra mais importante, como o descanso, como, enfim, algumas coisas que estão fazendo com que ele pense que tem que trabalhar tanto, algumas coisas que o está impelindo a trabalhar tanto, alguma coisa que está fazendo com que ele não cuide da sua saúde. Vai ter momento que, por exemplo, ele vai ter que cuidar da saúde dele. Correto? Nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que descansar, repouso. Nem sempre nós queremos. Às vezes vem uma doença e mesmo com a doença a gente não quer fazer o repouso necessário. A gente atropela aquilo. Só que a conta chega. Um dia a conta chega. Nós precisamos, às vezes quando eu tenho algum parecer médico para ficar repousando, aí aí fala assim, não, isso, você está de... Eu falo, então eu posso trabalhar. Eu vou repousar. Eu vou ficar em casa. O tempo que eu não fiquei aqui, eu não fiquei indo para a academia. Eu fiquei em casa. Em casa, repousando. O tempo que eu fiquei doente. Teve um período que não fui eu que passou de um para o outro. O tempo que eu fiquei doente, eu fiquei em repouso mesmo. Tem isso aqui para consertar. Eu estou doente. Não tem nada, eu estou doente, é repouso. Não, mas isso é muita moleza, não é isso? Não é assim que a gente pensa. Mas olha como que o mundo te dá uma coisa e cobra outra. Se você, eu até falo, tem a história do meu dedo, né, pastor? Está aqui, ó, mas está torto. Ó. Aí, se você não vai tratar, você é relapso, relaxado, não cuida da sua saúde. Quando vê que a pessoa morre, alguma coisa assim, também não cuidou. Se a pessoa está fazendo um preventivo, não quer dizer que ele está morrendo. Você é exagerado. Eu estou fazendo preventivo, não estou falando que eu estou morrendo, não estou falando que eu estou morrendo de dor. Então quer dizer que para parar, eu tenho que estar morrendo de dor? Se você está morrendo de dor, é porque tem um problema. Se você sente sede, é porque você demorou a beber água. Você não precisa sentir sede para beber água. Você bebe a água porque você sabe que precisa da água, não precisa, você é um bebê, o que está acontecendo? Você precisa ser alertado o tempo todo, porque a gente não está conseguindo fazer e priorizar as coisas que nós deveríamos priorizar. Eu posso dar um outro exemplo de prioridade que acontece, eu já vi isso. Por exemplo, casais que têm filhos e, por exemplo, não tem porta no quarto. Aí diz que não é dinheiro. Diz que é dinheiro, falta de dinheiro. Falta dinheiro, falta isso. E não resolve aquela situação e passa por alguns constrangimentos dentro de casa, algumas dificuldades, e traz e não resolve aquilo. Mas você vê, foto no Facebook, estou em bonito. Não é assim? Fiz não sei o quê, carro novo. Carro novo. Ou não tem carro novo, mas botou gasolina para sair. E às vezes o preço daquela gasolina era o preço da porta. Olha a dificuldade que a gente tem. Não sai.
Ah, mas eu quero ir em Rio das Ostras. Não, não vai em Rio das Ostras, eu quero ir em Arraial do Cabo. Como você vai viajar para Arraial do Cabo se tem uma porta para colocar na sua casa? Não é isso? Só que a gente tem dificuldade de ver pequenos detalhes. Uma torneira que você tem que trocar, aí você fala assim, a torneira é cara. E tem algumas torneiras que são caras, mas você não pode comprar aquela torneira. Tem umas de plástico, eu não sei o preço atual, mas não deve chegar a R$5. Não tem umas mais baratinhas, muito ruim, aquelas, mas ela vai fechar. Entende? Ela é ruim, mas ela fecha. O seu problema é a água saindo, você não precisa de uma torneira bonita. Por que não resolver? Não, mas entre você ter algo ali desperdiçando água, tá perdendo dinheiro ali, tá jogando coisa fora, um monte de coisa está acontecendo, eu não tenho dinheiro agora para comprar. Compro essa torneira aqui e coloco. Não estou falando aqui que você tem que ter coisa ruim, não. Mas é prioridade, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer o quê? Pega aquilo que você tem e faz o melhor que você tem. Resolve aquilo que você tem que resolver. Isso que é importante. Faz o melhor. Você, talvez, eu quero um palácio, mas aquele palácio vai te trazer problema? Não tenha esse palácio. Não tenha esse palácio. Tendo dito isto, vamos entrar na introdução. Vamos ler o livro de Ageu. Livro de Ageu, para quem, de repente, é um livro pequeno, está ali antes de Zacarias, né? Um macetinho para achar, vai em Mateus e volta um pouquinho que você vai achar o livro, né? Vai Malaquias, Zacarias e Ageu. Ok? Ageu, capítulo 1. A ideia não é finalizar, a introdução é um pouco mais longa mesmo, para que a gente feche a mensagem no período da noite. Não vamos fechar o livro de Ageu, mas vamos também dar aquele sobrevoo no livro de Ageu, pelo menos fazer uma visão panorâmica, né? Ver um pouquinho de Ageu. E a introdução, a ideia é que a gente veja um pouquinho do que aconteceu para aquele momento de Ageu. O que aconteceu antes? É bom a gente, quem não sabe, entender um pouco, e aquele que já sabe, relembrar. Versículo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, aqui já tem uma observação para a gente. Então, primeiro dia do 6º mês, isso tudo são detalhes que a Bíblia está te trazendo para mostrar como Deus agia. Não tem escrito aqui que não tenha proveito. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é o tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas, para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos.
por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Vamos curvar nossas cabeças em oração. Senhor, seja Deus aquele quem libera a palavra, Deus, que eu seja somente um mensageiro, Deus. Que eu fale somente aquilo, ó Deus, que está nas tuas escrituras, e o teu desejo, ó Deus, para essa manhã, para todos que estão aqui e que estão em casa, Senhor. Que seja, Deus, o teu Espírito ministrar aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, aprender mais de ti e ouvir cada dia mais, ó Deus, a sua voz, Deus. Que a tua palavra, ó Deus, venha entrar no nosso coração, Senhor. Libera, ó Deus, os corações, a mente, Senhor, que nós possamos, ó Deus, sair cheios do teu Espírito, Deus. Cheios, ó Deus, do teu poder, Senhor. Proclamando, ó Deus, as tuas maravilhas, Senhor. E que, ó Deus, essa nova investida, Deus, esse novo lugar também que o Senhor está preparando, ó Deus, que seja um lugar, ó Deus, onde a tua palavra é prioridade, Deus, proclamar o teu reino, Deus, seja prioridade, Deus, que nós possamos proclamar o teu evangelho e pessoas sejam libertas, ó Deus, do pecado, Senhor. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Israel vivia uma situação de sequidão, desânimo estava predominando Israel. Ainda passado bastante tempo de pandemia, nós podemos verificar que existe ainda muito desânimo, muita sequidão, muita coisa aconteceu, o povo tem sido despertado, mas ao mesmo tempo há muito desânimo. Existem muitos desafios. Os desafios são enormes. E Deus, também aqui para a Nova Vida do Coelho, coloca mais um desafio. São desafios que Deus coloca diante do seu povo para erguer, para fazer a manutenção, para aprimorar, para melhorar, para que a adoração seja repleta no meio do seu povo. Essa é a vontade de Deus. E a cidade estava em vergonha, o chamado opróbrio, desonra pública, degradação social. Quantas pessoas nós não vemos nessa situação? Talvez aqueles que estão nos ouvindo, alguém aqui, mas é muito normal nós vermos essa situação nas pessoas. O massacre que o pecado faz, deixa tudo como se fosse uma cidade toda queimada, deixa um buraco, onde não tem fundo, onde a pessoa não vê como sair, a tristeza entra, aquilo que o pecado destruiu parece que não terá mais alegria, não tem esperança quando olha para a situação. Nós vemos no meio disso, nós vemos muito dessa situação, muita sequidão, como vale de ossos secos. O julgamento, a vergonha, vexame, uma situação vexatória, humilhados, e era assim que esse povo estava, humilhado. Eles estavam humilhados pelo pecado, humilhados pelo resultado das decisões erradas que eles tomaram, continuamente. Ainda que com o aviso do Senhor, ainda com Deus alertando e chamando, mas eles estavam numa situação de vergonha. Nós tivemos alguns profetas antes do exílio, que a maioria profetizou antes do exílio. E quando você pensa antes do exílio, então eram alertas. Eles estavam alertando o povo, eles estavam chamando o povo ao arrependimento, à correção, e falando o que iria acontecer
vocês serão levados cativos, a cidade será destruída. Está vendo essa situação que está acontecendo, que está vindo? Vai piorar, vai ficar ruim. Deus levantará um que destruirá todo o templo, toda a cidade. E esses profetas, a maioria pregou antes do exílio do povo de Israel. E tivemos 2 que se destacaram durante o exílio: Daniel e Ezequiel. Alguns historiadores colocam Ageu nesse período, mas ele não profetizou nesse período. Acredita-se que ele já estava ali presente, ele também foi para o exílio, mas o ministério dele não se manifestou. Então ele é considerado pós-exílio. Então nós tivemos 2 no exílio, que o povo sofreu por causa do cativeiro. Tivemos vários antes do exílio, e tivemos 3 que vieram pós-exílio. E um deles é Ageu. Os outros 2, Zacarias e Malaquias. Então nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois de que o povo passa aquele sofrimento, depois que eles estavam escravos, eles foram repatriados. Eles foram repatriados. E aí entra em cena esses profetas. E Ageu é um profeta pós-exílio. Os líderes e o povo constantemente não obedeciam à palavra de Deus. Era uma característica, e é uma característica do povo, das pessoas, retardar as mensagens de repreensão, ira e juízo, e adiantar as de bênção. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou falando que algo tem que mudar, é normal nós pararmos, assim, nós retardarmos o responder a Deus. Eu sei que eu tenho que melhorar, não é assim? Eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que voltar para a igreja, eu sei que tem que isso, eu sei que eu tenho que tomar uma postura. Nós ouvindo isso, quando nós estamos ouvindo isso, nós queremos afastar essa palavra de nós. Mais para frente. Eu sei o que está dizendo, mas vai ser mais para frente. E quando é de bênção, você quer adiantar. Eu tomo posse. Não é isso? Tomo posse. Levanta a mão aí. Segura aí a sua bênção. Aí todo mundo, eu quero essa bênção. Eu quero agora. Olha, Deus diz para você se arrepender, para você se voltar para Ele, se dedicar mais, confiar naquilo que Ele tem falado para você. Sim, eu sei que eu tenho que confiar. Mas quando de fato nós entendemos que Deus está falando, nós precisamos pensar qual postura nós temos. Lucas 13:34. Veja o que Jesus diz. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. É uma característica de quando o pecador está envolvido no pecado, ter dificuldade de se voltar para Deus. E se ele não refletir, nós precisamos refletir qual é a situação que nós temos. O pecador precisa refletir. E mesmo nós na igreja, mesmo nós convertidos, precisamos refletir os nossos passos e ajustar aqueles que estão errados. Porque nós não podemos imaginar que não precisamos mais de direção, que nós não seremos mais corrigidos por Deus. Não pode entrar essa prepotência no nosso coração. Eu lembro que na Inglaterra, quando, no caso, John Wesley, que é da igreja metodista, que não existia na época, era anglicana, a igreja da Inglaterra, ele foi expulso dos púlpitos por pregar arrependimento, por trazer uma palavra de que
todas as pessoas são pecadoras, e trazia também aqueles que eram rejeitados para ficar no culto, e as pessoas falavam, como assim? Eu estou do lado dessa pessoa? Essa pessoa aqui, né? Hoje é assim, né? Fuma, bebe, né? Você está falando que essa pessoa da igreja eu posso fofocar, mas eu posso, fumar e beber não pode. Então, se sentiam melhores que aquelas pessoas. E quando ele falava só vocês não são merecedores disso que Deus lhe deu. Deus lhe deu pela graça, apesar de vocês serem quem vocês são. Pois o merecimento, se você pedir o que você merece, seria o inferno. Se o ser humano pede, Senhor, me dá aquilo que eu mereço, aquilo que eu tenho direito, nós não temos direito ao céu. Não temos. É um terror. Mas existe a graça de Deus, que mesmo sem merecer, Ele nos dá gratuitamente o céu. Ele nos dá o direito de viver a vida eterna, porque é pela graça que nós somos salvos. Pelo poder de Deus, pelo poder da sua palavra, pelo poder transformador que Ele transforma o nosso caráter. Ele transforma o nosso ser, Ele muda o nosso pensamento, Ele muda a maneira que nós agimos, quando nós nos deixamos ser moldados por Ele. E o Wesley foi expulso dos púlpitos. Não podia pregar, porque aquele povo era muito bonitinho, não podia ficar com aqueles que fediam. E não podia ser comparado com as prostitutas. Se você se sente ofendido por um dia ser comparado com uma pessoa, com uma prostituta, é porque você não entendeu o perdão de Deus para a sua vida. Não se sinta ofendido, se sinta privilegiado por receber essa graça de Deus, por receber essa salvação. Porque se nós chegarmos diante de Deus, a não ser prostrado, Senhor, eu não mereço. Senhor, Tu és o Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, por ter me agraciado com a Tua presença, Deus, por ter conduzido a minha vida, mesmo em momentos em que eu vacilava na fé, o Senhor me resgatava. O Senhor enviava os profetas, o Senhor levantou pessoas, o Senhor manteve vivo a sua palavra que é eficaz, a sua palavra se manteve viva. O Senhor é o meu Deus, o autor da minha salvação. Tu és o meu Senhor, o Senhor da minha casa, aquele que me liberta, aquele que tira os meus pecados, que lava as minhas vestes, que me coloca vestes brancas, é o Senhor e não o meu caráter. O meu caráter não se compara à tua grandeza, à tua santidade. Tu és um Deus santo. E o Senhor juntando o povo. Desta forma, não faltaram profetas mentirosos, dando falsas esperanças ao povo, a despeito da situação do pecado e juízo que estava acontecendo. Era quando tinha um profeta que falava, olha, não vai ser liberto não, está vendo o que está acontecendo? Vai piorar. Vocês vão ficar 70 anos cativos. 70 anos. Por causa do juízo de Deus. O juízo de Deus está chegando. Deus está chamando vocês ao arrependimento. Não quero ouvir. Que palavras duras. E é duro ouvir isso. Eu sei que é. É difícil. É difícil você corrigir um filho? É difícil. Mas que amor é este que vê uma pessoa indo para o precipício e não fala nada? E não tenta tirar as vendas dos olhos? E não diz assim, olha, o caminho da vida eterna é esse aqui. É esse aqui, ó, esse é o caminho da vida eterna. Que profeta é esse? Veja o que diz em Jeremias 26.
E assim, no versículo 8, e assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá. Porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Cale a boca, profeta. Por muitos anos, isso tem acontecido. E acontece. Eu quero alertar aqui, não para que só tenha coisa ruim, mas é uma ingenuidade nós pensarmos que não precisamos ser corrigidos. É uma ingenuidade pensar que nós estamos perfeitos, que nós não precisamos aprumar o nosso caminho, que nós não precisamos olhar em algumas situações aquilo que nós não estamos conseguindo. Nós precisamos ser superpoderosos? Não, só existe um que é o Todo-Poderoso, que é Deus. Nós precisamos clamar, nós precisamos nos ajoelhar, nós precisamos pedir a Deus, nós precisamos confiar nesse Senhor, que na nossa fraqueza Ele nos fortalece. Ele fortalece aquilo que nós não conseguimos fazer, porque para Deus não há impossíveis. Aquilo que é impossível, nós adorarmos a Deus com o nosso coração puro, nós nos rendermos em alguns momentos não ter fé, nós falamos assim, agora está mais difícil, mas nós podemos nos ajoelhar diante de Deus e declarar a nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa debilidade, e dizer: Senhor, sim, eu reconheço, Deus, sou um pecador, pobre, não consigo, Senhor, me ajude com a minha falta de fé, Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero seguir a tua voz, Senhor, eu quero obedecer aquilo que o Senhor tem para mim. Mas esses líderes não despertaram, porque aqui diz sacerdotes em Israel, sacerdotes e os profetas, porque eles diziam assim, ó, essa situação vai melhorar. 10 dias para acabar. Mas Deus tinha outra palavra. Não estou dizendo que eu tenho que falar aquilo que eu quero. Mas o importante é saber o que Deus está falando. E o povo não se desperta. E ele não se desperta por quê? Faltou palavra? Não foi por falta de palavra. Faltou a palavra de Deus? Não foi. Mas não existia vestígio naquele povo de identificação com o Deus que eles diziam que serviam. Quando a igreja não tem identificação com o seu Senhor, quando não há nenhum vestígio, a palavra vai entrar e ela vai ser liberada, mas os nossos ouvidos estão tapados, porque eu não tenho identificação com esse Deus, eu não tenho identificação com a santidade de Deus, eu tenho identificação com o mundo. E eu pergunto, você tem identificação com quem? Você jovem, você adolescente, aos adultos? Ou será que nós estamos secos? Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lucas 11, 28. E Jesus responde, ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Toda vez que ele era aclamado ou exclamavam, feliz a mãe, né, que amamentou, ele dizia: antes, felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Feliz aquele que ouve a palavra do Senhor e a obedece. E agora no texto de Ageu, nós vamos entrar na primeira lição do texto de Ageu. Líderes, igrejas, né,
elas podem se desviar. E esquecer isso é não permitir que Deus possa direcionar a igreja e ajustar os seus passos. Então o povo, por causa disso, ele foi levado cativo. O rei Ciro, mais para frente, ele baixa um decreto, um edito, para que os judeus voltassem para Jerusalém. E ele devolveu os utensílios do templo que foram tomados por Nabucodonosor. E teve provisão e proteção para a obra. Eles chegam com muita alegria para fazer essa obra. Eles lançam o altar, local de sacrifícios, lançam as bases, e nesse momento há um misto de alegria e de choro, provavelmente pelos mais velhos, os mais idosos, que tinham visto o templo anterior, que era infinitamente mais grandioso, né? Era com ouro, em tudo coberto de ouro, dentro no Santo dos Santos. Eles olharam a construção, alguns ficaram alegres porque estavam podendo construir algo, e os saudosistas olharam para aquilo que era antigamente e falaram, nunca vai ser igual. Não vai ser igual. Isso aqui não é a mesma coisa. Então teve um misto de emoções ali. Então, entre alegria e choro. E houve uma miscigenação, uma mistura, porque alguns ficaram ali, isso era uma estratégia para enfraquecer o povo, eliminar, porque começavam a se casar com outros. E esses eram samaritanos, que tentaram ajudar no templo. Tentaram ajudar no templo, queriam ajudar o templo, tanto que depois, o que eles fizeram? Eles fizeram uma forte oposição. Eles foram desanimando o povo, pagando os soldados para poder parar a obra, para poder desanimar as pessoas. E eles se opuseram ao ponto de que, num determinado momento, eles mandaram, quando já não era o rei Ciro, mandaram uma carta, e o rei Artaxerxes, ele parou a obra, mandou parar. E o povo ficou desanimado com toda essa oposição. O povo, então, ele volta para a reconstrução de sua casa e esquece da casa de Deus. Então, passam-se cerca de 16 anos da obra parada e entra Ageu em cena. Acredita-se que, por ele ter participado, acredita-se, se isso for verdade, ele tinha cerca de 80 anos, por ele ter participado já ter visto o Templo de Salomão. Então, acredita-se que ele tinha aqui 80 anos, acredita-se. Se isso for verdade, seriam 80 anos. E ele teve um ministério, pelo menos registrado, de 4 meses. Dá para a gente fazer alguma coisa com 80 anos? Dá? Claro que dá. Mas como que a gente às vezes fica? Não é isso? Será que quanto tempo ele esperou também para poder e vir o ânimo de alguém que tinha tudo para estar desanimado? Não é isso? E ele anima o povo. Mas por quê? Porque é a palavra do Senhor. Vamos no versículo 1 de Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo, até aqui, fazia tempo que não se ouvia a voz autêntica profética. Depois, essa é a primeira vez pós o exílio, a era exílica, pós-exílica, que se ouve a voz autêntica de Deus. O período em que Deus deixa de fazer parte do dia a dia daquela nação. E nós podemos entender que, quando Deus deixa de fazer parte dos nossos cultos, há uma sequidão. E esse período
ainda acontece nos dias atuais? Pode acontecer sim. Por que não? Acontecem momentos em que Deus é deixado de lado. Deus pode não virar prioridade. E Deus, depois desse período em que o povo... E se Deus deixar, pensa só, a palavra de repreensão é ruim? Antes não deram ouvidos, foram para ser ali humilhados, tratados. Pensa numa coisa, se Deus não falasse nada, bom, não vou me, não é isso? Não vou me comprometer, não posso magoar o povo, né? O povo está ali construindo suas casas, está tudo bem. O que seria desse povo? O que seria desse povo? Vocês acreditam que o povo iria fazer assim, olha, estamos muito tempo pecando, né? Muito tempo afastado. Eu gosto mesmo de Deus. Eu vou me dedicar a Deus, a santidade. O que vocês acham? Isso iria acontecer? Óbvio que não. Não iria acontecer. E Deus vem agora nesse momento sublime, e Ele traz a palavra dEle. E veja a misericórdia de Deus. É que às vezes a gente vê a palavra dura, mas veja a misericórdia de Deus. É um período considerado aqui pelos estudiosos de festa, como se fosse hoje um dia santo, que as pessoas se reuniam. Então Deus não só traz o profeta Ageu, mas Ele quer o máximo de alcance. Eu quero a assembleia cheia, porque eu quero libertar esse povo. Eu quero que todos ouçam a minha palavra. Deus, ele não... Eu costumo falar que Ele não dá as coisas de mão minguada, né? Ele abre a mão de uma maneira e fala assim, vou dar oportunidade para esse povo, eu quero resgatar esse povo. Com a máxima abrangência. Eu quero aumentar o meu alcance. Eu quero que a minha voz ecoe em Israel, para que todos ouçam a minha vontade, para que todos saibam que eu sou o Senhor e que eu estou à frente de todas as coisas, acima de todas as coisas, que eu sou um Deus vivo, um Deus que resgata, um Deus que proclama o seu povo a ficar de pé para a obra, para ser templo, santuário do Espírito Santo de Deus, para adorar a esse Deus. Um período de colheita, acredita-se que era entre agosto e setembro, então tinha motivos para festejar, porque eles tinham a colheita. Mas eles tinham motivos também para chorar. E Deus se aproveita do momento para poder falar, povo, eu tenho uma obra com vocês. Eu tenho uma aliança. E a minha aliança é perpétua. E eu vim aqui para cumprir essa aliança. O autor da mensagem, como aqui fala, veio a palavra do Senhor. É para poder enfatizar a necessidade de nós estarmos na presença de Deus, porque a palavra não é nossa. Somos apenas um canal, mensageiros. Deus, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, grandes coisas irão acontecer para o reino de Deus. Porque Ele é poderoso para levantar em nós toda a profecia, todo dom espiritual, toda a capacitação. Ele quebra as barreiras, Ele elimina o pecado, Ele faz a terra dar frutos, Ele faz o nosso coração borbulhar de alegria novamente pela obra. Aquele que parou de evangelizar, volte a evangelizar, volte a canalizar as suas forças para o Senhor, restabeleça os seus pés diante de Deus, coloque o calçado do evangelho da paz, a couraça da justiça, o capacete da salvação, erga,
a palavra do Senhor. Não são nossos méritos. Então, por menor que seja ou que pareça ser, por ser Deus que está fazendo através da nossa vida, não há nada que seja feito na casa de Deus que não tenha importância. Tudo que é feito dentro da casa de Deus é importante, porque é santo, porque é feito pelo Espírito dele, porque nós somos canais. Aonde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo, não tem pequena importância, porque o importante é Deus fazer e trabalhar na nossa vida e estar presente em nós. Isso que é importante para a nossa vida, Deus ser o nosso Deus e nós proclamarmos a Ele a nossa vida, darmos a nossa vida para Ele numa totalidade. Ele ser a nossa liderança, Ele ser o nosso Salvador. É isso que faz diferença na nossa vida. Nós somos apenas portadores daquilo que Deus quer fazer, por menor que possa parecer, é importante, porque o que é mais importante para Deus do que senão as vidas que estão envolvidas em tudo o que acontece na igreja, são vidas que são importantes, as vidas que são salvas através de você, é a sua vida que é trabalhada, é você que está sendo aperfeiçoado para o grande dia do encontro com Jesus Cristo, que é um encontro para a eternidade. Deus não está fazendo uma obra temporária, é uma obra para a eternidade, uma obra para você estar presente diante do grande Senhor, adorando eternamente. E Deus traz a palavra, e veja como Deus age. Primeiramente, não somente, mas primeiramente, para a liderança civil e religiosa, une as duas forças. Zorobabel, não é isso? Ele traz essa liderança, e Josué, que era sumo sacerdote. Então, o governo civil e o espiritual precisavam da direção do Senhor. Precisar da direção de Deus não é vergonha. Se manter fora da presença de Deus, que nós estaremos entrando em vergonha, no sentido que não terá proveito. Os primeiros a serem impactados pela mensagem são os líderes. E da mesma maneira, são esses que devem influenciar. E por isso, quem está em posição também de liderança deve temer e tremer diante do Senhor. E de alguma forma, todos nós temos alguma posição de liderança. Porque hoje Deus fala contigo na intimidade. Você é responsável pelo seu relacionamento com Deus também. Porque hoje o Espírito Santo está disponível em toda a carne para você ouvir a voz de Deus, para você ter os seus dons espirituais trabalhados na igreja. Uma igreja sem dons espirituais nos deixa secos, infrutíferos. Mas é possível que nós possamos estar assim, porque tem situações que nos desanimam. O povo aqui estava desanimado. Não que não pudesse fazer, mas estava desanimado. Deus traz uma repreensão, mas acontecem. Existem pedras no nosso caminho que às vezes nós tropeçamos. Nós não conseguimos desviar. Nós não conseguimos manter firme a força de Deus em nós. Pode acontecer, é uma realidade. Mas ele continua, Deus falando. Em Ageu 1, 2, as primeiras palavras. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, diante do desânimo, diante da situação de calamidade, de ruínas do templo, da adoração, e aí nós podemos pensar o seguinte: quem é o templo do Senhor hoje?
É você. Somos nós. E às vezes a nossa adoração está em ruínas. Só há choro, só há tristeza, só pecado. É possível. Estamos afastados, nossos desejos não são os desejos de Deus. Não tem altar. Não tem a nossa vida com Deus no trono. Nós estamos, às vezes, no trono aonde Deus deveria ocupar. Acontece. Vou embora, desanimei, me chateei, aconteceu algo na minha vida, o chão se abriu, só vejo trevas, não vejo saída, o desânimo, a apatia espiritual toma conta. E então o que quer dizer essa palavra? Assim diz o Senhor dos Exércitos, era direcionada para um povo desanimado, que foi impedido de fazer a obra por um rei, e também pelos seus desejos carnais, que eles passaram a pensar só nas coisas seculares. Haviam impedimentos. Não é assim, eu vou te demitir, o trabalho não está deixando, e começa pressão. E a gente, às vezes, não resiste. Então Deus está falando para esse povo. É um poder inabalável. Quais são os exércitos que podem acontecer e guerrear? Se nós pensarmos que é o Senhor dos Exércitos, quais são as oposições que têm acontecido na sua vida? São as doenças, os poderes militares, os governantes, o desemprego, a falta de alimentação, a crise econômica, a crise moral, a falência, a angústia, a solidão. Quais são os poderes que se levantaram contra a sua vida ou até na sua vida? Quais são essas dificuldades? Por que você está prostrado? A tristeza, fome ou abandono? E Deus diz que não há poder que possa resistir ao Senhor dos Exércitos. Não há poder maior do que eu, que sou o Senhor. É isso que Deus está falando. Deus está falando porque vocês estão parados, porque vocês estão tristes, se eu sou o Senhor dos Exércitos. Não existe exército que possa me combater, que possa me derrotar, que possa vir contra mim, porque eu sou o único Deus, Criador dos céus e da terra, que sustenta os céus, sustenta a terra com a minha mão. Os céus e a terra estão na minha mão. Eu sustento a sua vida. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Todo-Poderoso Deus de Israel. Eu sou o Senhor desses exércitos. Esses exércitos não podem contra mim. Quando eu me levanto, eles caem. Se você se levantar diante de mim, você irá vencer esses exércitos, porque eu sou contigo. Não há luta que não possa ser vencida por este Senhor. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus. Não há exército que possa prevalecer diante de Deus. Eles não podem nem nos matar, se Deus não quiser. E se nos matar, Deus irá nos ressuscitar. E nós viveremos eternamente com Deus. Porque não há nada que possa vencer a Deus. Não há luta tão difícil que esse Deus não possa te ajudar. E Deus diz: ei, desanimado, eu que estou falando, o Senhor que vence qualquer batalha. Gênesis 18:14, Deus, Ele levanta para o povo isso dele. Não só para o povo, no caso aqui uma promessa para Abraão, mas Ele está sempre levantando isso para o povo. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Deus pergunta para a gente: existe alguma coisa impossível para mim? Quais são as suas dúvidas? Qual é a nossa resposta para o Senhor? Senhor, não existe nada impossível para ti, Senhor. Tu és o Deus que tudo pode. Jeremias 32:27, novamente. Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Ele não está dizendo que o que você passa, o que nós passamos, não são lutas, ou não são
grandes montes, mas ele está dizendo o seguinte: para mim há alguma coisa difícil que eu não posso fazer você passar? Que eu não consiga sustentar a sua vida? Não tenho eu sustentado a terra, eu não sustento o sol, eu não sustento todas as coisas que aí estão, eu não sustento você poder respirar, eu não sustento toda a humanidade, não sou eu que dou provisão da terra. Eu sou o Senhor que te sustenta. Então, uma pequena afirmação de Senhor dos Exércitos já está querendo chamar aquele povo a atenção e dizer: povo, vocês que estão parados na adoração, o templo está perdido. Eis que diz o Senhor dos Exércitos, acima de todas as coisas. E ele continua: este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E o próprio Deus fala, porém ele usa as palavras do próprio povo. Se você reparar, ele está usando as palavras, aquilo que o povo estava usando para poder ficar naquela situação. O comodismo. E nesse momento aqui, ainda que nós saibamos que levam a vários pecados, não era o pecado, não tocou na idolatria, não tocou na prostituição, pornografia, mas ele está falando as próprias palavras do Senhor, do povo, em relação ao comodismo. Então o próprio povo se afasta dele. Prestem atenção, este povo afirma, é um povo que se afastou de Deus, que perdeu a esperança no Senhor. Quando Deus diz este povo, como que Deus se refere ao povo dele? O meu povo. Este povo era porque o próprio povo tinha rejeitado a Deus. Então, Deus está falando, vocês estão dizendo, vocês não estão agindo como meu povo. Vocês estão agindo com as suas próprias forças, nos seus próprios caminhos, naquilo que você consegue entender. Que dificuldade de administrar a igreja. Às vezes nós olhamos, eu olho a parte administrativa, Senhor, e aí vem mais desafio. Se nós olharmos e pararmos naquilo que nós entendemos, por que está prostrado? Mas esse povo estava totalmente afastado. E o próprio Deus revela a eles, este povo diz. E Deus não quer nos chamar de este povo. Ele quer dizer, meu povo, que se chama pelo meu nome, que obedece e crê na minha palavra, que se arrependeu, que me buscou de todo o coração. Não é assim? Esse é o desejo de Deus. Mas o desejo do povo estava nublado, e Deus está revelando a eles qual era o desejo deles. Muitos abandonam a fé, deixando para trás a vontade de Deus, para atender os seus próprios desejos. Contra esse povo, o Deus usa o que eles mesmos estavam falando. Então, tenhamos fé no nosso coração, tenhamos palavra de dizer, vamos avançar. E quando falamos avançar nos propósitos que Deus está trazendo como desafio, sim, mas primeiramente é o nosso coração, avançar na nossa vida espiritual, ser mais honestos com Deus, mais sinceros com Deus, ser de Deus, amar aquilo que Deus ama, ter os mesmos pensamentos, renovar a nossa mente e dizer, Senhor, eu quero viver na Tua santidade, eu quero ser Teu, Senhor, só Teu, eu quero proclamar as Tuas verdades, Senhor, eu quero viver dentro da Tua palavra, Senhor, dentro da Sua vontade. Deus quer restabelecer esse templo dentro de nós, restaurar, reestruturar. Nós precisamos estar aquecidos com o Espírito Santo de Deus guiando a nossa vida, no nosso coração, ardendo a vontade, fazer a vontade de Deus. Deus quer que nós estejamos dedicados completamente a Ele, que as demais coisas
vos serão acrescentadas. Ele não diz que as outras coisas não são importantes. Ele não diz, mas ele diz o seguinte: sou eu que dou a provisão. Busque, em primeiro lugar, o meu reino e a sua justiça, a justiça de Deus. As demais coisas eu cuido. Deus cuida de ti. Deus cuidará das suas necessidades. A pandemia afastou também muitas pessoas do tempo presencial, de querer estar junto, de querer não só estar junto, mas de aprender, de você ser, que você está num processo de santificação, de ser aperfeiçoado, de você poder contribuir com os seus dons, de você poder não só contribuir, mas também que os dons dos outros venham a fortalecer você. Colocar Deus em primeiro lugar. A pandemia não pode te afastar do templo. E a pandemia não pode afastar o seu templo. O seu templo precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Precisa ter um altar dentro de você, vivo. E esse altar vivo vai te levar para a igreja, para compartilhar os dons, para evangelizar, para pregar. Ah, não, vou assistir os cultos online somente. Eu fiquei assim, 3 semanas. Vou ficar só nos cultos online. Não é suficiente. A igreja, ela é feita com vida que vem dada de Deus, e vida em abundância, para nós sermos transformados, para nós sermos trabalhados por esse Senhor. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa trazer à nossa vida esse entendimento. Nós iremos continuar, se assim Deus permitir, para poder fechar esse ponto. Que esse culto esteja sempre dentro de você, esse Deus que diz que está te sustentando, aquele que tem você na mão dele, cuidando. Que nós possamos sempre elevar a nossa voz a Ele, confiar nesse Deus, confiar naquilo que Ele tem falado ao meu coração, aquilo que Ele tem falado a nós. Nós precisamos reedificar esse templo, cuidar em primeiro lugar das coisas de Deus. A palavra que Deus cultiva em nosso coração precisa ser praticada. Imagine o tempo que esse povo não ouvia verdadeiramente a voz de Deus. Nós precisamos ser esse templo edificado, esse templo liberto pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Crer que Ele está trabalhando na nossa vida, crer que Ele está transformando o nosso caráter e que Ele tem planos verdadeiros para nós, planos verdadeiros para a sua vida, e que o plano dele é para a eternidade. Ainda que nós não venhamos a ter tudo aquilo que nós imaginarmos, ainda que nós venhamos a ter oposição, que você não permita que preocupações desta vida, ou engano de riquezas e anseios por outras coisas, sufoquem a palavra de Deus na sua vida, que tem sido liberada constantemente. Nós possamos ficar de pé, agradecer a Deus. Você possa fechar os seus olhos, para que você possa agradecer a Ele, dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor. Eu quero, ó Deus, colocar em prioridade, Senhor, a Tua vontade, Deus. Quais são os obstáculos, ó Deus, que tem na minha vida, Senhor, que tem preocupado o meu coração, Senhor. Obstáculos, ó Deus, que não são maiores que o Senhor dos exércitos. Que não há nada, que não há trevas, ó Deus, que não possam ser dissipadas, ó Deus, diante da Sua palavra, da Tua luz, Senhor. Os montes, ó Deus, são abalados com a Sua palavra, Deus. O pecador, Deus, é perdoado, ó Deus, pelo Teu perdão, pela Tua graça, Senhor. Que o Teu perdão alcance, ó Deus,
Sim, Senhor, nós entregamos, ó Deus. Entrego a Ti, Senhor, toda adoração, Deus. Que Deus abençoe. Eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu, totalmente Teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu, totalmente Teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando Teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. 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 Toca-me, toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho má. Sonda-nos, Senhor. Guia-me por Teus caminhos, Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Oh. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho má. Permita que o Senhor sonde o seu coração. Aleluias! Guia-me por Teus caminhos, Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Aleluias! Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando Teu amor tocar em mim. Deixa o Senhor tocar o seu coração. Eu jamais serei o mesmo. Eu não quero
quero ser a mesma. Eu jamais Eu não quero, Senhor. serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 toca-me. Aleluia! Que nós possamos dar liberdade ao Senhor de sondar os nossos corações, de nos tirar dessa posição de comodismo, que possamos colocar o nosso coração no Senhor, que Ele seja a nossa prioridade, que a busca da presença dEle seja a nossa prioridade, dia a dia, que nós possamos permitir que nosso maravilhoso Deus venha sondar os nossos corações e nos transformar. Aleluia, Pai. Muito obrigada por esta palavra. Que não sejamos como este povo. Que o Senhor não precise nos chamar de este povo. Que os meus irmãos, todos nós, sejamos chamados de teu povo. Pai, nós queremos ser o teu povo. Nós queremos ser o teu povo, Senhor. Então sonda os nossos corações. Sonda, Senhor. Transforma-nos, porque não queremos ser o mesmo. Pai, muito obrigada por este culto maravilhoso, por tua presença tão real, Senhor. Que esta semana possamos continuar com a tua presença, dia após dia, e com a mesma sede de te ter tão perto. Muito obrigada por tudo, Pai. Leva-nos debaixo da tua proteção e enche os nossos lares. Que você aí também, nas redes sociais, possa sentir essa presença e ter uma semana abençoada. Aleluia! E você que está aqui, pode finalizar um culto com um aplauso forte, caloroso a esse Deus digno. Aleluia!